É, eu vou começar com uma apresentação. Você já deve, como foi informado na divulgação aí, meu nome é Túlio, eu sou um pós-júnior da Sinergia, eu terminei em 2011, mais precisamente em abril de 2011. É, eu entrei como gerente de marketing na Sinergia. A Sinergia até então era uma empresa bem jovem, tinha quase cerca de um ano de existência mais ou menos. Eu passei o primeiro processo seletivo que houve da Sinergia, eu fui gerência de marketing. Fiquei duas gestões, uma como gerente de marketing, outra como assessor estratégico. E como assessor estratégico, foi o primeiro contato que eu tive com essa parte de planejamento estratégico, com essa parte de PDCA, com essa parte mais de gestão mesmo, que é a que eu trabalho hoje na consultoria. E eu fui da CIEP também. CIEP, para quem conhece, é o núcleo das empresas de hoje da Viçosa. Eu considero esse um núcleo sensacional. Para mim, é a expressão máxima do desenvolvimento colaborativo, que uma EJ ajuda a outra, todo mundo se conhece, todo mundo. Tentar falar mais devagar aqui, o áudio está cortando. Que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Eu achava bem legal trabalhar assim. Assim que eu tive o cargo de gerente de projetos, quando eu também pude trabalhar um pouco na gestão do CIEF. E vamos começar. O Ômega chegando agora. Antes de começar a falar sobre o planejamento estratégico em si, esse treinamento é dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre. Eu vou passar três considerações importantes que eu considero para fazer um bom planejamento estratégico baseado no PDCA. Essas considerações eu tiro muito de minha experiência como empresário júnior. E depois eu vou falar um planejamento estratégico baseado no PDCA. É um jeito novo que eu aprendi, que eu aplicava um pouco na minha empresa júnior, na Sinergia, que eu aprendi com o tempo na consultoria também. E como eu diria, é um jeito novo. Para quem estava aqui no áudio anterior, aquele que deu problema, eu tinha falado, e eu tinha dito, e esse planejamento estratégico, essa forma de fazer planejamento estratégico, eu quero que seja uma forma bem prática, bem fácil de fazer, e que todo mundo consiga ver o valor do planejamento estratégico na EJ. Que o planejamento estratégico não seja só aquela ferramenta que a gente pratica na EJ, porque um dia alguém falou para a gente que é importante a nossa EJ ter um planejamento estratégico. Mas todo mundo aplique, toda EJ fique focada no planejamento estratégico e que esse planejamento estratégico traga resultados positivos para a gente. Então, vamos primeiro para as três considerações importantes que eu queria fazer. A primeira delas, eu vou voltar no título desse treinamento, que o título desse treinamento tem um pequeno problema. Ele tem é um título muito bom, muito bacana, muito bonito, PDCA aplicado no planejamento estratégico dos empresas juniores. Gostei muito do tema, mas tem um pequeno problema nesse título. Tem um pequeno problema nesse título. Alguém saberia, quem tentaria dar um palpite, dar um piteco aí do que seria? Deixa eu ver se tem o áudio que tem como preparar. Então, ninguém deu palpite aí, então eu já vou falar a resposta de uma vez. O que acontece? O título do nosso treinamento é o PDCA aplicado no planejamento estratégico de empreendedores. Mas o que é o PDCA? O PDCA não é o planejar, o agir, o checar, o planejar, o fazer, o checar e o agir.
Então, quando eu falo de PDCA, eu estou falando só de planejamento estratégico. Eu estou falando em planejamento e execução da estratégia. Então, o ponto que eu quero chegar com isso tudo é que muitas vezes a gente faz um planejamento estratégico bem elaborado, definimentos, objetivos bem definidos, fazemos planos de ações muito bons, que usamos bem a estratégia, a nossa visão, nossos valores e tudo mais, a gente esquece da execução. É um trem bem óbvio que eu digo aqui, que é importante, porque não adianta nada a gente ter um planejamento estratégico bom e uma execução falha. Isso não leva a resultado nenhum e ainda faz a gente perder tempo. O segundo ponto que eu queria passar é o seguinte. Aqui eu coloquei várias palavras que a gente consegue, que a gente no dia a dia, que a gente utiliza no dia a dia, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico. Não vou entrar em detalhes de cada uma delas, não, sobre o KPI, o OPI, o Balance Scorecard, o BSCI, o estratégico, o MEG e o TEG, que ultimamente estão bastante em voga, e hoje estão bastante MEG, bastante TEG. Porém, a SWOT, a análise SWOT, a SWOT é uma época de empresário júnior. Só um detalhe que eu não falei, eu saí em agosto de 2013, né? Eu não estou tão velho assim de médio, não. Mas a SWOT que a gente utilizava muito antigamente, que a gente não via um sentido para a SWOT. Então, muitas vezes a gente tenta utilizar ferramentas de planejamento estratégico sem saber a real utilidade dessas ferramentas. Então, a dica que eu dou, a gente sempre tentar simplificar. Muitas vezes a gente tenta usar uma ferramenta achando que ela vai dar algum resultado diferente, que ela vai ser muito efetiva no nosso planejamento estratégico, mas às vezes a gente mesmo não sabe, não tem total domínio dela. Eu digo isso porque eu errei muito isso na minha época de médio, eu não tive que as culturas de a gente usar o que é mais complicado, o que é mais inglês, bonito e tudo mais, perpendure muito. No movimento de empresa junto. E por último, a terceira dica é para a gente iniciar sempre com números. Vai chegar uma ferramenta que vocês vão conseguir enxergar isso naturalmente, mas muitas vezes, na mesma empresa junto, a gente não tem uma métrica do nosso desempenho, uma métrica boa do nosso desempenho. Às vezes a gente não mede nossos indicadores, o tanto que a gente fatura, o número de projetos que a gente executa, indicadores bem básicos mesmo, e que às vezes podem ser bastante úteis para a gente conseguir melhorar o nosso desempenho. Só consegue melhorar o desempenho quem gerencia com números. Então, tá beleza. Então, eram essas três considerações iniciais que eu queria passar. Mas agora, passando para a parte de como fazer um planejamento estratégico baseado no PDCA, antes de começar essa parte, eu queria colocar uma questão. Muitas vezes, a gente fala que a empresa júnior tem que dar resultado. Mas o que é dar resultado? Qual que é a razão da existência de um EJ para a gente falar que tal a EJX, a EJZ dá algum resultado? Para que serve uma EJ? Essa seria uma questão bem complexa de responder. De vez em quando eu fico altas horas pensando sobre isso, porque realmente a empresa júnior é muito fácil de entender. Mas independente de ser uma empresa júnior, uma empresa sênior, ou uma igreja, um exército, seja o que for, o professor Falcone, ele tem uma frase que ele diz no livro de gerenciamento da rotina, que é a seguinte: toda organização existe para satisfazer a necessidade de pessoas. E uma empresa júnior não deixa de ser diferente disso. Só que quais são essas pessoas que a empresa júnior existe para atender as necessidades? Quem são esses stakeholders que estão diretamente relacionados a uma empresa júnior? Para responder essa questão, eu vou fazer uma analogia com uma empresa assim.
Próximo slide a mais. Empresa sênior. Numa empresa sênior, a gente tem 4 tipos básicos de stakeholders. 4 tipos básicos de stakeholders. A gente tem o acionista, os clientes, o público interno, que são os empregados da empresa, todos os colaboradores e a sociedade. Desses quatro stakeholders, o mais importante da gente atender é o acionista. Não que a gente tenha que atender o interesse do acionista e deixar de atender os interesses dos nossos clientes, porque não faz sentido uma empresa querer dar lucro, querer dar o maior retorno possível para os seus acionistas, sem oferecer um produto bom, um serviço bom para o seu cliente. E fazendo uma analogia com uma empresa sênior, quais seriam esses stakeholders da empresa júnior? Esse daqui. Se uma empresa sênior, uma empresa sênior existe para atender ao interesse básico do acionista que aporta algum recurso em troca de recursos financeiros, na empresa júnior, o principal stakeholder é o membro que aporta a força de trabalho, que está lá dando sangue pela empresa e que em troca quer conhecimento. Então, por mais que a gente tenha outros stakeholders na empresa júnior, que tem os clientes, a comunidade acadêmica, que eu digo, a universidade de uma forma geral, que os professores, de certa forma, também têm interesse na empresa júnior, no sentido de gerar conhecimento, de informar, proporcionar maior capacitação para os alunos e tudo mais, e a sociedade de uma forma geral, porque conta com profissionais mais qualificados. O stakeholder principal de uma empresa júnior somos nós, os empresários juniores, que contamos com a empresa júnior para dar conhecimento. Então, contando que nós somos os stakeholders principais, como que a gente pode fazer um planejamento estratégico para atender as nossas necessidades? No caso aqui, eu vou falar do planejamento estratégico, basicamente para atender as necessidades dos membros, o PDCA para atender as necessidades dos membros. E como que a gente faz isso? Aqui está o método do PDCA, e vocês vão ver que o método do PDCA é dividido em 8 etapas. A identificação do problema, a observação desse problema, a análise do porquê que acontece esse problema. Eu vou discorrer sobre cada uma dessas etapas mais detalhadamente. O plano de ação, execução, a verificação, padronização e conclusão. Mas voltando à nossa discussão sobre a razão de existência de uma empresa júnior, o que acontece na primeira fase, que é a identificação do problema. Na identificação do problema, a gente vai pegar o principal stakeholder, que no caso somos nós, e vamos colocar uma meta para satisfazer nossos interesses. Como eu disse antes, nosso principal interesse da empresa júnior é o conhecimento. Mas como que a gente vai conseguir esse conhecimento que é tão valioso para a gente? O que a gente dá o sangue, como que a gente dá o sangue pela empresa e obtém esse conhecimento de volta? Basicamente através de projetos. Hoje a gente fala muito que a gente tem que executar mais projetos, melhores projetos, e eu concordo plenamente com essa afirmativa, com essa prerrogativa, porque a gente não vai conseguir desenvolver nossos conhecimentos, nossa vivência empresarial, só consolidando gestão interna ou com práticas que não agregam valor. Uma empresa júnior tem que realizar projetos. Se não realizar projeto, ela não cumpre com sua função de empresa júnior, no sentido de trazer conhecimento para os membros. Mas aí minha empresa júnior está reestruturando agora, mas ainda não tem projeto, então minha empresa júnior não está cumprindo com a função dela, não. Não é isso que eu quis dizer também. Eu quero dizer que sua empresa está reestruturando agora, ela está correndo atrás de projetos. Isso não deixa de ser uma forma de trazer conhecimento para os membros, não. Mas voltando ao PDCA, durante a identificação do problema, o que a gente vai fazer? Só voltar no slide aqui. A gente vai definir uma meta
para satisfazer o interesse do principal stakeholder nosso. No caso, somos nós mesmos que procuramos conhecimento, e esse conhecimento é através de projetos. Então, na minha opinião, o planejamento estratégico do empresa júnior tem que começar com uma meta desse tipo. Uma meta do presidente, que depois vai ser desdobrada para a empresa inteira, através de outras metas, tem que ser essa aí. Aumentar o faturamento da minha J em X mil reais até dezembro de 2014, por exemplo. Mas antes da gente falar sobre o que é uma meta, sobre essa meta de a gente ter esse faturamento, vamos tentar entender o que é uma meta. Alguém aí sabe o que é uma meta? Qual é a definição clássica de uma meta? Pode colocar no chat, então que eu respondo. Quem responder ganha uma paçoca. Onde você quer chegar, um objetivo, tá certo? Objetivo. Opa, alguém uma coisa importante aí. Quem foi? Foi o Lucas, engenheiro de produção da Mais. Parabéns, você acertou a resposta. Uma meta é basicamente isso que ele falou. O Lucas, para quem está acompanhando no segundo chat, ele falou o seguinte, que dá para deixar que eu vou enviar a paçoca para a gente fora aí. Quando eu for aí, eu te dou a paçoca. Uma meta é um objetivo mensurável, um objetivo mensurável com prazo. E é isso mesmo. Uma meta, eu posso expressar através de uma equação, é o seguinte, uma meta é a somatória de um objetivo, um valor e um prazo. Não existe uma meta que não contém esses três elementos. Então, se a gente voltar nesse exemplo da meta que eu dei agora, aumentar o faturamento da EJ em X mil reais até dezembro de 2014. Qual que é o meu objetivo? Aumentar o faturamento. Enquanto? Em X mil reais. E qual que é o meu prazo? Até dezembro de 2014. Deu para entender? Isso aqui é um conceito básico que a gente vai utilizar no treinamento inteiro. Então, alguém quer que repete aí? Deu para entender bem certinho? Como é que está aí? Pode prosseguir adiante? Ok? Tá beleza, então. Se alguém tiver dúvida aí, pode perguntar aí, que a gente está aqui para isso mesmo. Então, o próximo ponto que eu quero chegar, ainda na fase da identificação do problema, como a gente define esses X mil reais que tem que ser nossa meta? Eu vou pegar um número aleatório e botar isso para parecer bonitinho. Eu posso até fazer isso. Mas pode ser que aconteça duas coisas. Ou a meta fica frouxa demais, e eu bato ela com muita facilidade, o que não leva a minha J a desenvolver, porque uma meta tem que ser um pouco desafiadora também para levar a minha J a desenvolver. E também minha meta também não pode ser muito radical demais, não. Senão causa desmotivação nos meus membros. Porque vou ter uma meta, minha empresa hoje fatura, sei lá, 5 mil. Eu vou falar para amanhã ela faturar 500 mil, por exemplo. Ela não vai conseguir isso de um dia para o outro, não. Isso demora um tempo. Então eu vou ter uma meta lá que vai servir só para enfeitar quadro de EJ, só para falar que a gente tem meta. E não é isso não, que a gente quer não. Então o próximo ponto que eu vou falar, ainda na fase de identificação do problema, como que eu faço para definir esses X mil reais. Então tá beleza. Então, a gente tem um gráfico aí, um gráfico fictício, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, sobre 5 EJs aí, de uma dada região aí, eu quero fazer uma comparação entre elas. Beleza? Aí eu não sei se está dando para ver direitinho não, mas a EJA fatura R$1.000, a EJB 800, a R$800, a EJC 350, a EJB 400 e a EJE 300. Aliás, 200. Agora eu vou comparar as EJs entre si. Mas eu posso pegar qualquer EJ para comparar? Tipo,
Eu posso pegar uma EJ, sei lá, de administração e comparar com uma EJ de, sei lá, de engenharia química, por exemplo, não é um exemplo que eu desenvolvi. Não posso, porque eu tenho mercados diferentes, eu preço serviços diferentes, o funcionamento da empresa é totalmente distinto, então eu não posso fazer esse tipo de comparação. Mas talvez entre EJs de engenharia, por exemplo, eu possa fazer esse tipo de comparação, comparar o faturamento de uma EJ com o de outra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, depois de eu ter essa informação dos faturamentos dos EJs, dos faturamentos dos EJs, é definir quais EJs são comparáveis com a minha ou com a não. No caso, vamos colocar que nós somos empresários da EJC. Todos nós somos membros da EJC, beleza? Suponhamos que, nessa comparação que eu vou fazer, a EJD e a EJE não sejam comparáveis com a EJA, a B e a C. Eu vou comparar a minha EJ, que é a EJC, somente com essas outras duas. Aqui eu faço um fenômeno que eu chamo de cluster. Cluster é justamente esses grupos comparáveis entre si. Então, tá beleza. Então, vou comparar essas três EJs, EJA, EJB e EJC. Aí, nisso, eu vou utilizar um conceito muito importante, que é o conceito de lacuna. O que é uma lacuna? Eu vou mostrar esquematicamente aqui o que é uma lacuna. Não sei se está dando. Espero que esteja dando para ver direito aí. A lacuna é a diferença entre o maior resultado que eu tenho e o menor resultado que eu tenho. Nesse caso aí, por exemplo, do meu maior potencial para o meu menor potencial. No caso, minha lacuna aí, de faturamento que é maior, que é da EJA, que fatura 1.000, para mim é EJ, que é a EJC, que fatura 350. Ou seja, 1.000 menos 350, eu vou ter 650. 650 é o valor da minha lacuna. Então, como que eu defino esses X mil reais para gramamento? Eu vejo quanto que eu tenho de lacuna, e em cima da minha lacuna, eu defino um percentual que eu acho que eu consigo bater com a minha meta. Sei lá, eu pego um percentual de 50%, 60%, 70%. Eu posso até pegar 100% da minha lacuna, se for possível. Mas não é recomendável que eu pegue 120%, 130% da minha lacuna, porque isso já seria muita ousadia. E nem sempre essa ousadia, como eu já falei, vai trazer metas desafiadoras e tangíveis para o minha EJ. Eu pretendo dividir aí? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos passar para o próximo slide aí. Todo mundo entendeu direito a identificação do problema. Agora a gente vai chegar na identificação do problema lá e meter do outro na CJ. Mas identificar o problema não é o bastante para a gente fazer um planejamento estratégico baseado no PDCA, não. Precisa de mais alguma coisa. E a segunda etapa é a parte da observação do problema. É só um detalhe, não sei se alguém ficou com essa dúvida aí, por que eu falo na identificação do problema, eu defino uma meta? Porque toda meta está associada a um problema. No meu caso, o meu problema foi essa lacuna aí de 650 que eu tive. Lacuna, problema é sempre a diferença de uma situação ideal para a situação real. Ou seja, hoje eu faturo 350, no futuro eu quero faturar 1.000, então essa diferença do 1.000 para 350 me representa um problema, que é a minha lacuna. E uma meta existe justamente para solucionar os problemas. Então, por isso, nessa primeira fase, na identificação do problema, a gente vai ter uma meta para o presidente, que depois a gente vai desdobrar para toda a empresa. Porém, a gente tendo nossa meta, a gente vai partir para a nossa próxima etapa, que é a fase da observação. E na observação, o que vai acontecer? A gente vai tentar ver como que esse problema acontece para solucionar ele, para a gente atacar direto no ponto
e resolver ele para a gente bater nossa meta na empresa júnior. Beleza. Então, eu vou quebrar meu problema em partes menores. Eu tenho meu faturamento, certo? Vocês concordam comigo que meu faturamento é expresso pelo número de projetos que eu faço, pelo valor médio dos projetos? Tipo, se eu executo 10 projetos e cada projeto tem valor de R$ 100, eu vou ter um faturamento de R$ 1.000, se minhas contas não estiverem erradas. E como eu acho o valor médio dos projetos? Eu posso pegar meu faturamento e simplesmente pedir pelo número de projetos que eu executei durante um certo tempo, que eu vou ter o valor médio dos projetos. Beleza. Agora eu vou quebrar o número de projetos que eu tenho. Vocês concordam comigo que o número de projetos que eu executo é igual ao número de propostas que eu faço pela minha taxa de conversão da proposta? Exemplo. Suponhamos que desses 10 projetos que eu fechei, eu apresentei 20 propostas. Das 20 propostas, a cada 2 propostas que eu apresentava, eu fechava 1. Ou seja, eu tive uma taxa de conversão de proposta de 0,5, que é igual a minha taxa de projetos, o número de propostas que eu apresentei, que fechei projeto, sobre o número de propostas que eu apresentei. Então, 10 sobre 20 dá 0,5. E que o número de propostas feitas é igual ao número de clientes que me chegam por captação ativa e por captação passiva. Então, tipo assim, se dessas 20 propostas que eu fiz, 15 chegaram por captação ativa, que é quando o cliente, que é quando alguém de marketing, alguém de comercial, seja lá o que for, seja, vai lá para uma negociação com o cliente e tenta vender um projeto. E as outras são por captação passiva, que é quando o cliente chega lá, liga para a sede, pega a gente de surpresa, olha, eu quero um projeto assim, assim, assado, e me faz uma proposta assim. Então, o número de propostas feitas depende tanto da minha captação ativa quanto da minha captação passiva. Beleza. Agora a gente partir para o lado de baixo dessa quebra aí, que é a parte do faturamento, o valor médio dos projetos. No caso, da forma matemática que eu fiz em cima, porque em cima eu só multipliquei e somei. Mas embaixo não tem uma relação matemática evidente sobre quais fatores afetam o valor médio dos meus projetos. Mas eu sei que se eu entregar mais projetos com prazo, ou seja, diminuir meus atrasos, eu vou fornecer um projeto de mais qualidade para o cliente e eu posso cobrar um pouco mais por esse projeto. É lógico, eu não posso também furar o olho do cliente também, não, porque senão a gente até foge do nosso propósito de empresa júnior. Mas o que eu quero chegar é que se a gente faz projetos de melhores qualidades, faz nossos melhores projetos, a gente pode valorizar mais nossos projetos financeiramente. E, por outro lado, os clientes, a gente consegue aumentar a satisfação do nosso cliente, a gente também consegue ter um valor médio dos projetos. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou dar até um exemplo depois. Eu vou tentar quebrar esses meus dados de um período de 1 ano, 2 anos, seja lá o que for, para me entender onde é que eu tenho oportunidades de melhoria para a gente bater minha meta que eu defini lá na identificação do problema. Então, não sei se vocês lembram, na parte que eu falei da importância da gente sempre gerenciar nossa empresa júnior por números. Porque muito que eu vejo hoje, até hoje não vejo, que eu via muito na minha época, que muita empresa júnior talvez não tenha esses números de projetos que eu fechei, número de propostas que eu fiz, número de projetos que chegam com captação ativa e captação passiva, e isso inviabiliza eu ver oportunidades de melhoria. Isso não deixa eu saber como que minha J está, se ela está boa, se ela está ruim, onde que eu posso melhorar para eu bater minhas metas. No caso, esse foi só um exemplo de algo que eu dei, mas eu sugiro que, se caso vocês quiserem fazer um planejamento estratégico baseado no PDCA, tenta sentar com a diretoria, com os meus empresas e tudo mais, tentar fazer o mesmo que eu fiz aí. Tentar quebrar o problema do faturamento nos indicadores
que me levam a eu bater essa meta. Então, voltando ao treinamento aqui, voltando ao exemplo, de onde é que eu quero chegar com isso? Eu tenho minha meta do presidente, certo? E da minha meta do presidente, eu quero dobrar metas para as outras diretorias. Então, vocês concordam comigo que a parte de captação ativa, eu posso colocar uma meta para o meu diretor de marketing, para o meu diretor de captação, seja lá o que for, de, por exemplo, abordar 30 clientes até dezembro de 2014. Isso é uma meta? Porque tem um objetivo a longo prazo, e é uma meta para o meu diretor de marketing, para o meu diretor de captação, seja lá o que for, que vai me ajudar a bater minha meta de aumentar meu faturamento, por exemplo. No caso da taxa de conversão da proposta. Se chega um número X de propostas e eu consigo aumentar minha taxa de negociação, ou seja, se eu consigo apresentar mais propostas e essas propostas forem mais acessíveis e fechar mais projetos, eu consigo aumentar meu faturamento também. E a mesma coisa para os projetos entregues no prazo, que pode ser uma meta bem clássica para o diretor de projetos. Então, dando um exemplo aqui de como a gente pode fazer isso na minha empresa júnior. Suponhamos que eu tenho todos esses dados tabulados e vou fazer um planejamento estratégico aqui. Não sei se está dando para ver certinho, não, mas suponhamos que minha JC, lá no exemplo anterior, tenha 3 tipos de serviço, o serviço A, o serviço B e o serviço C, e desses 3 serviços, eu vou fazer uma comparação entre eles. Suponhamos que esses 3 serviços sejam comparáveis. Então, do meu faturamento lá, que eu tinha lá, suponhamos que 250 do meu faturamento seja do serviço A, 100 do meu faturamento seja do serviço B, e 50 do meu faturamento seja do serviço C. Vamos acompanhando essa tabela aqui, de acordo com a árvore, que a gente vai entender o ponto que eu quero chegar. Eu tenho um número de projetos executados, que foi 5 para o serviço A, 7 para o serviço B e 5 para o serviço C. O valor médio dos projetos está aí também, o serviço A e o serviço B. Eu tenho valor médio dos projetos R$50 por projeto. No serviço B, o serviço C eu tenho um valor de 10, ou seja, cada projeto que eu executo o serviço C eu ganho R$10. Muito pouco, né? Tem o número de propostas feitas, 10 para o serviço A, 3 para o serviço B e 7 para o serviço C. Tem a taxa de questão da proposta aí, que é 0,5 para o serviço A, 0,67 para o serviço B e 0,7 para o serviço C. O número de captações ativas e o número de captações passivas. Certo? Agora vamos fazer a seguinte comparação. Eu falei que esses 3 tipos de serviço são comparáveis entre si. Certo? Então vamos ver aqui. No serviço A, olhando a taxa de fechamento da proposta, que é a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna aí, no serviço A, embora seja o que me deu o maior número de faturamento, o maior faturamento em reais, que me deu R$250 de faturamento, ele é o que eu tenho menor de conversão da proposta. Ou seja, é o projeto que eu mais tento negociar e que eu menos fecho proposta. Ou seja, a cada 2 propostas que eu fiz no meu serviço A, eu só fechei um projeto. E no meu serviço C, eu fechei 0,7 no projeto. Ou seja, se os serviços são comparáveis, será que eu não consigo aumentar a minha taxa de conversão da proposta do serviço A, que é de 0,5, o meu serviço C, que é de 0,7? Será que eu consigo? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo isso é de uma avaliação subjetiva também. O fato é que minha taxa de conversão da proposta do serviço A é muito menor que a do serviço C. E tem outro quadrado marcado vermelho aí também, que é do número de captações ativos. Que no serviço B,
eu só tenho 2 captações ativas. E no meu serviço A, eu tenho 9. Então, mais uma vez, se os meus serviços são totalmente comparáveis, será que eu posso aumentar o número de captações passivas do serviço B, que é de 2 para 9? Será que sim? Pode ser que sim, pode ser que não, mas mais depende da nossa avaliação subjetiva. Então, em cima disso, eu vou definir outras metas para os outros diretores. Então, por exemplo, eu posso fazer uma meta para o diretor comercial, ou seja lá o equivalente em EJ de vocês, de aumentar a taxa de fechamento das propostas do serviço A para 0,7 propostas feitas ou propostas apresentadas até dezembro de 2015. Vou sair do de 0,5 propostas feitas, propostas apresentadas para o 0,7, que foi 0,7, que é o meu benchmark, que é o valor máximo que eu consigo fazer. Eu posso também colocar uma meta de diretor de captação, captar novos projetos de serviço B até dezembro de 2015, que é uma meta também com objetivo a longo prazo, a fim de aumentar meu faturamento. Então, deu para entender como na fase de observação eu consigo quebrar meu problema maior, que é o faturamento, maior que o faturamento, aos meus problemas menores, que é o número de captações ativas que eu vou fazer, a taxa de conversão da proposta, o número de captações ativas, o número de captações passivas, entre outros fatores. Eu acredito que se não deu para entender, no final a gente conversa mais especificamente sobre isso, que essa é uma parte relativamente nova que houve no planejamento estratégico, pode ser uma forma da gente fazer um planejamento estratégico bem feito. Estou vendo que o Gabriel Savioli de Campo Grande do Mato Grosso falou, talvez pode ser uma dica bacana. Dá uma olhada no chat aí. E por último, aliás, por último não, o treinamento está um pouco longe de acabar ainda, a gente tem a fase de análise. O que acontece na fase de análise? Na fase de observação, vocês concordam comigo que eu consegui ver onde que eu falhava? Por exemplo, no serviço A, por exemplo, lá que eu dei um exemplo, eu tinha uma taxa de conversão de proposta de 0,5, que era muito baixa. O que eu vou fazer na análise? Tentar descobrir por que essa minha taxa de conversão da proposta era baixa. Então, por exemplo, nessa fase que eu vou fazer o que a gente chama de diagrama de Chicago, ou diagrama de espinha de peixe. Vocês já viram o diagrama de Chicago em algum lugar? Já usaram ele? É novidade para vocês? Como é que é? Primeira vez? Já tem gente que ainda não conhece o diagrama de Chicago. O que é o diagrama de Chicago? O diagrama de Chicago, o diagrama de espinha de peixe, seja como for chamado, de espinha de peixe, porque realmente parece um peixe, é esse diagrama que vocês estão vendo no slide aí, e ele mostra ele tenta pegar um problema maior e tentar desdobrar esse problema maior nos problemas menores, de tal forma que eu consiga ter ação sobre esses problemas menores. Porque, por exemplo, eu tenho um problema maior aí que é a baixa taxa de conversão de serviço A. Mas como que eu vou fazer para atuar para aumentar essa minha taxa de conversão de serviço A? É isso que o diagrama de Chicago quer falar para a gente. No diagrama de Chicago, depois eu vou falar disso aqui depois, eu vou pegar o meu problema que eu vi na fase da observação e tentar descobrir por que esse meu problema acontece. Então, meu problema que eu resolvi dar o exemplo aí foi minha taxa de conversão, baixa taxa de conversão de serviço lá, que é só de 0,5, descobrir. Vocês estão dando, porque realmente está difícil. Está dando para ler os dados direitinho ou vocês querem que aumente, fazer alguma coisa? Tá dando? Beleza. O pessoal tá.
se o pessoal da CRIA falou que tá dando para ver direitinho, tá ok. Então vamos lá. Então, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Vocês estão vendo que cada braço do meu diagrama de Chicago tem, como eu poderia dizer, um fator que vai me levar a causa das variações, que seria os membros, o tipo de serviço, insumos e equipamentos. Está dando para ver isso direitinho? O que acontece? Eu descobri o meu problema, eu vou tentar saber, tentar achar possíveis causas para esse meu problema maior. Então, por exemplo, relacionados aos membros, pode me levar a essa baixa taxa de conversão de serviço A. Por exemplo, falta de conhecimento dos membros do projeto, do serviço lá que eu vou fazer. Então, por exemplo, suponhamos que eu vou negociar com o cliente, mas o membro que vai negociar não conhece o serviço dele, provavelmente essa negociação não vai ser tão boa e a taxa de conversão de serviço A não vai ser tão elevada. Isso é uma possível causa que leva ao meu problema maior. Por exemplo, tipo de serviço. Serviço difícil para explicar para o cliente, pode ser uma possível causa também. Insumo está relacionado a tudo aquilo que eu vou entrar dentro do projeto, todo o conhecimento que vou entrar dentro do projeto, para eu conseguir dar prosseguimento a esse projeto. Então, por exemplo, falta de professores orientadores, falta de professores qualificados para orientar o projeto. Pode ser uma causa de insumo, porque se o professor não tiver o conhecimento necessário, eu não vou achar esse conhecimento para eu fazer o projeto. Ausência de literatura técnica específica, poucas disciplinas da grade curricular relacionadas ao assunto, ou seja, eu não vou aprender na sala de aula como resolver aquele tipo de projeto. Então, uma questão do equipamento. Às vezes pode ser um problema do equipamento, quebra constante do equipamento X, ou ausência do equipamento Y. E por aí vai. Aí, no caso, eu sugiro que, se cada um utilizar um planejamento estratégico baseado no PDCA da EJ de vocês, e fiquem bem à vontade para definir essas causas de variação. E, no caso, o diagrama de Chicago é feito à base do brainstorm mesmo, todo mundo falando, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo e tudo mais. Mas nunca se esqueçam do seguinte, que sempre eu vou colocar problemas, nunca coloco soluções. Porque às vezes é muito fácil eu estar lá apontando os problemas e tudo mais, aí me vir uma ideia na cabeça de como eu aponto soluções. Mas as soluções eu não aponto durante a fase da análise. Eu aponto na fase do plano de ação. O que acontece no plano de ação? Eu fiz meu diagrama de Chicago lá, todo bonito, vi quais são as possíveis causas de variação, e nisso eu vou priorizar essas causas de variação. Essas causas do problema, desculpa. Às vezes pode ser uma causa que tenha alto efeito, alto impacto sobre um problema maior, às vezes pode ser uma causa relevante. Eu tenho que priorizar isso, porque se eu tentar resolver todas as causas, eu vou ficar doido também, que vou ter muita ação, e aquele negócio que a gente tem muita ação também, a gente vai trabalhar, e talvez não foque nos pontos realmente vitais para solucionar um problema maior. Então, nesse caso, eu dou um exemplo que baixa taxa de conversão de serviço A é uma das causas mais vitais que leva a esse meu problema, que me leva a ter esse tipo de problema, é o serviço difícil de explicar para o cliente. Beleza. Então, se eu solucionar esse problema, que é meu serviço difícil, talvez eu consiga aumentar minha taxa de conversão de serviço A. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um plano de ação, e sempre plano de ação tem que ter o que, pelo menos início e fim responsável, aquela questão de 5W2H, mas aqui eu quis dar uma resumida, e tem que ser sempre feito a fase de planejamento. Então, no caso, por exemplo, serviço difícil de explicar para o cliente, o que eu posso fazer para solucionar isso? Eu posso fazer um panfleto explicativo sobre o tipo de serviço A, talvez fique mais fácil para explicar o serviço para o cliente, certo? Aí eu coloco uma data de início e uma data de fim,
no caso aí tem um erro aí, porque a data de fim ficou menor do que a data de início, não sei se vocês repararam, mas que a gente não tem que fazer milagre, que sempre a data de fim tem que ser depois da data de início, que foi um erro meu mesmo, se não me engano. E o responsável. Só um detalhe, que muitas vezes, eu já fui pegar planificação por aí, e vi colocar responsável mais de uma pessoa. E nem é assim que a gente pode fazer plano de ação, não. Responsável é só uma pessoa responsável por aquela ação. E responsável não quer dizer que aquela pessoa que vai executar a ação, não. Mas é aquela pessoa de que eu vou poder cobrar daquela ação se a ação estiver atrasada. Então, por exemplo, suponhamos que essa minha ação está atrasada, vou virar para o meu diretor de publicidade, que é o responsável, e cobrar dela. Olha, meu diretor de publicidade, por que a ação está atrasada? O que aconteceu? Há algo que eu possa te ajudar? Então, nisso, sempre no responsável de plano de ação, colocar um responsável só por ação. E claro, dependendo do direitinho, beleza, então. Qualquer dúvida pode perguntar mesmo. Então, passando um pouco mais, vocês viram que eu falei muito sobre esse desdobramento de metas para muita diretoria, principalmente relacionada àquelas diretorias que estão mais diretamente relacionadas à execução de projetos, que é a diretoria comercial, a diretoria de captação, a diretoria de projetos. Mas, por exemplo, diretoria de gestão de pessoas, de ADMFIM, por exemplo, não está diretamente relacionada à execução de projetos, vocês concordam? E nem por causa disso que elas deixam de ser importante para a empresa a fim de desenvolvimento. Não, muito pelo contrário, toda diretoria é de extrema importância para a empresa. Então, se eu não consigo definir uma meta diretamente relacionada à execução de projetos, essas minhas diretorias que eu chamo de diretor de apoio, como que eu vou fazer? É simples. A gente tem que ter um conceito na nossa cabeça que toda diretoria dentro de uma empresa júnior é uma empresa separada. O que eu digo nisso? Diretoria de gestão de pessoas é uma empresa? Diretor de gestão de pessoas é mais um diretor dentro da empresa? Não. O diretor de gestão de pessoas é o presidente de uma empresa chamada de gestão de pessoas. E quando que eu falo que ele é o presidente de uma empresa chamada de gestão de pessoas, eu quero dizer o seguinte, que ele tem autoridade sobre os meios, ou seja, que ele tem autonomia para tomar as ações necessárias para a sua diretoria, ele tem autoridade sobre os meios e tudo mais, ele tem responsabilidade sobre os fins. Então, autoridade sobre os meios e responsabilidade sobre os fins. Todo diretor tem que ter, basicamente, esses dois conceitos bem claros na sua cabeça. O que é responsabilidade sobre os fins? Basicamente, bater metas. Bater metas é a responsabilidade sobre os fins que todo diretor da empresa tem que ter. Tá, beleza. Então, eu vou pegar minha empresa chamada de gestão de pessoas e como que ela funciona? Ela tem fornecedores internos e clientes internos também. Então, quem são os fornecedores internos do diretor de gestão de pessoas? Por exemplo, são os membros. Uma diretoria de gestão de pessoas existe basicamente para atender a necessidade dos membros que estão lá. E o que a diretoria, a empresa chamada de gestão de pessoas vai oferecer para a minha empresa júnior? Vai oferecer membros motivados e membros capacitados. Então, minha empresa chamada de gestão de pessoas, oferecendo membros motivados, membros capacitados para a minha empresa júnior, ela está ajudando a bater projetos, não diretamente, mas indiretamente está sendo muito importante para que eu alcance o resultado da minha empresa. Foi claro? Beleza, então. Então vamos lá. Então, passando agora, a gente vai para a fase mais simples que tem do PDCA e uma das que a gente mais fala. Como eu disse nas minhas 3 considerações iniciais, minha primeira consideração
foi de a gente meio que abandonar esse conceito de planejamento estratégico e não relacionar ele à execução da estratégia. Então, a execução é só esse slide aí, mas é um slide muito importante. Eu quero dizer basicamente o seguinte: não adianta a gente fazer plano de ação bacana, ter uma análise bacana, uma observação bacana, identificar o problema muito bem, e a gente não agir. A gente tem um plano de ação? Beleza, nós vamos botar ele em prática. Simples assim. Igual Itaú, simples assim. Não tem muito segredo. Não. Tem um plano de ação definido, vamos botar ele em prática e vamos conseguir nossos resultados. Beleza? Então, a gente faz os nossos planos de ações, executando as planos de ações. Aí a gente vai para uma outra fase muito importante do PDCA, que é a fase do check, que é onde a gente vai ver se nossas metas foram batidas. E essa é uma fase, como todas as outras, eu falo que o PDCA é totalmente importante, porque todas as fases do PDCA são importantes, porque realmente tem que falar que uma fase mais importante que a outra, que é a fase de verificação. E na fase de verificação, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se as metas foram batidas e não foram batidas. E se foram batidas, por que foram? Então tá beleza. Então aqui eu fiz um fluxograma básico de como que a gente faz a reflexão sobre as metas na fase de verificação. A primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou ter uma meta lá, suponhamos que a minha meta de faturamento de faturar R$ 1.000 até dezembro de 2014. Suponhamos que eu estou lá em janeiro, por exemplo. Em janeiro eu tinha que, na hora que eu vou escalonar minha meta, na hora que eu vou dividir minha meta durante o tempo, suponhamos que minha meta era, em janeiro, de ter R$ 100 de faturamento, eu tive 80. A meta foi batida? Não, a meta não foi batida. Então, eu vou cada dia de baixo aí. Vocês vão ver, a meta batida, sim. Incorporar boas práticas batidas, depois eu comento sobre isso. A meta está batida? Não. Aí eu vou ir para a minha fase do plano de ação. O plano de ação foi executado, eu executei meu plano de ação, não executei meu plano de ação. Então é a hora que eu tenho que tomar vergonha na cara e botar as ações que eu fiz no planejamento lá. Como eu disse antes, não adianta nada a gente ter um planejamento estratégico bacana e não executar as ações. Então, essa fase aí de eu executar o plano de ação é muito importante. Se eu não executei minha ação, muito dificilmente minha meta vai estar batida. E por outro lado, pode ser também que eu tenha executado minhas ações e minha meta não foi batida. O que acontece? Às vezes minhas ações não foram suficientes para bater minha meta. Aí o que eu tenho que fazer? Apresentar contramedida. O que são as contramedidas? São mais ações que eu vou tomar para bater minha meta. Eu recomendo que toda empresa júnior, eu não sei como é que funciona nas outras empresas júnior, mas pelo menos seja assim, todo mês, na reunião de diretoria ou na reunião geral, seja lá o que for, cada diretor apresente suas metas e faça a reflexão sobre suas metas. Então, ele vai mostrar lá todas as suas metas, mostrar quais foram batidas, quais não foram batidas, e falar as que não foram batidas, o porquê. E é importante que cada diretor apresente suas metas, porque, como eu disse antes, cada diretor, não um diretor qualquer da empresa, assim, não. Cada diretor é um presidente de uma certa área da empresa. Então, eu não tenho diretor de jurídico financeiro, eu tenho meu presidente da empresa lá do jurídico financeiro. E por aí vai. Eu tenho meu presidente de gestão de pessoas, meu presidente de marketing, por aí vai. E é importante que essa pessoa, já que esses presidentes da empresa, já que eles têm responsabilidade sobre os FIIs, que eles consigam apresentem suas metas, até mesmo para eles terem essa noção de responsabilidade. Fui claro aí? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, valendo outra paçoca. Alguém já ouviu falar do relatório de 3 gerações? Saberia me informar basicamente para que serve um relatório de 3 gerações? Quem responder no chat aí ganha uma paçoca. Uma,
estou perguntando o seguinte, alguém aí já ouviu falar sobre o que é relatório de 3 gerações? Beleza, vou comentar aqui rapidamente sobre o que é o relatório de 3 gerações, já que ninguém sabe, eu ganhei uma paçoca para mim, porque eu sei o que é o relatório de 3 gerações, brincadeira, vou me dar uma paçoca. O que é o relatório de 3 gerações? O relatório de 3 gerações é o relatório que eu uso para fazer minha reflexão sobre as metas. Se alguém quiser saber mais sobre ele, pode pegar o livro do Vicente Falcone, o gerenciamento pelas diretrizes, que lá tem até um exemplo, que é um relatório de 3 gerações e tudo mais. É um relatório que eu vou fazer basicamente essa minha reflexão sobre as metas. Eu vou apresentar como está a minha meta hoje e quais foram as ações que eu fiz, quais foram as ações do meu plano de ação que eu tomei para bater aquela meta, quais estão atrasados, quais foram concluídos e tudo mais. A referência ao livro Gerenciamento pelas Diretrizes, do professor Falcone. Eu vou falar do presente, aliás, vou falar do passado, das minhas ações, mas falar do presente, como é que está a minha meta hoje, fazer uma análise por que eu não bati aquela meta, e, por último, se caso, como minha meta não está batida, eu vou falar quais são as minhas contramedidas. Basicamente é isso que eu apresentei nesse slide, que é o relatório de 3 gerações. Então, se algum dia vocês já ouviram falar sobre o relatório de 3 gerações, é basicamente isso. Tá beleza, então. Então, era isso que era a parte. Um detalhe aqui que, voltando aqui no alto aqui. A meta está batida, sim, incorporar as boas práticas da rotina. Essa questão da incorporar as boas práticas da rotina, esse número 7 de padronização, não vou entrar muito nesse detalhe não, mas, por exemplo, você tomou uma ação no plano de ação lá, essa ação me deu um resultado muito bom para a minha empresa júnior, é bom que essa ação vire um processo para que seja feito com mais frequência, basicamente isso. Então, para a gente concluir nosso treinamento aqui, eu queria fazer só uma parte mais motivacional aqui, que na minha experiência de MEG, se eu tivesse que explicar minha experiência de MEG para alguém, eu explicaria desse jeito, que MEG é igual casamento. Para você ter o maior... o Fernando da Campo falou aí do gerenciamento da rotina do trabalho para dia. Também do professor Falcone também fala alguma coisa nessa parte de reflexão sobre as metas. Eu também recomendo essa literatura, muito boa. Depois eu até falo mais sobre as literaturas. Eu vou comentar que MEG é igual casamento. Por que MEG é igual casamento? Se você quer que sua empresa, você quer ter um maior desempenho da sua empresa júnior, quer que sua empresa júnior te forneça o maior conhecimento possível, você tem que casar com sua empresa júnior. O que é casar? Geralmente, toda vez que eu vou num casamento, vou num lugar assim, eu sempre vejo o padre falando que casamento é um mar de rosas. Casamento tem seus altos e baixos. E uma empresa júnior não é diferente, não. Na sinergia, a gente viu altos e baixos também. Teve momentos que eu ficava muito feliz, que vi a empresa funcionando, vi a empresa júnior trazendo conhecimento. Mas muitas vezes também gerava uma desmotivação momentânea por causa de algum fato que aconteceu lá e tudo mais. Então, a empresa júnior é igual um casamento. E como todo casamento, por mais que tenha seus altos e baixos, sempre um casamento traz felicidade. Foi isso que me aconteceu na sinergia. Eu tive meus altos e meus baixos, e depois que eu saí da sinergia, eu fui para o mercado mesmo, eu vi o tanto que a sinergia me ajudou a desenvolver. Eu digo mais, aliás, que a sinergia foi crucial para me mostrar onde é que está hoje, e que eu praticamente casei com a sinergia, e que a sinergia me trouxe muito desempenho. Eu recomendo que vocês façam mesmo, que casem com a EJ de vocês, que não se deixem abater por alguns momentos de motivações de desmotivação que às vezes possam ocorrer, porque isso é normal. Nenhum emprego que você vai ter em qualquer lugar do mundo, você vai ter só momentos felizes, vai ter os momentos infelizes também, mas são esses momentos infelizes, às vezes infelizes, que contribuem para vocês terem os melhores momentos felizes.
Resumindo, empresa júnior é tudo de bom, e se eu pudesse, eu voltava a ser empresário júnior hoje. Mas como eu já saí, né? Enfim, eu levo a empresa júnior comigo para sempre no coração. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Agora é o momento que a gente tem para dúvida. Espero que vocês tenham gostado do treinamento. Qualquer dúvida aí, seu nome, sua EJ aí no chat aí. É o Uber aí para o pessoal de Uberlândia aí, que o pessoal do Triângulo aí acompanhando aí. Seu nome, sua EJ agora, qualquer dúvida, estamos aqui para responder. A gente tem um tempo aí para produzir. Aproveita que agora eu estou ver a dúvida do Thales aqui. Gostaria de saber se vocês usavam gestão do conhecimento para capacitar os membros para as consultorias serem feitas. Claro, gestão do conhecimento é fundamental para qualquer empresa júnior, até mesmo muitas vezes um projeto que eu vou fazer hoje possa ter um parecido no passado. Então, voltando um pouco aqui, falar um pouco esse início de treinamento, suponhamos que eu vou fazer um projeto lá para aumentar o faturamento e esse projeto tenha dado tudo errado. Mas por mais que o projeto tenha dado tudo errado, o fato dele ter dado errado me traz conhecimento para a minha empresa júnior. Se chegar um projeto parecido, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz de errado no passado, no presente. Então é sempre bom, principalmente relacionado a projetos, eu sempre registrar os projetos que eu executei, registrar tudo que deu de errado, tudo que deu de certo, que essa parte da gestão do conhecimento, principalmente relacionado aos projetos, me ajuda muito nas consultorias a serem feitas. Se quiser uma dica mais pontual uma dica até simples, de como usar a gestão do conhecimento dos projetos, existe uma ferramenta que chama relatório de APM. APM. Ou também já vi outros nomes de relatório de lições aprendidas. O que é esse relatório? Terminou um projeto, vamos listar tudo que deu de certo, tudo que deu errado, tudo que deu de errado. Que aí isso vai estar registrado para as futuras gerações. Responde aí, Thales? Então, para a dúvida do Douglas Alencar, da Ativa, um abraço pessoal da Ativa aí. Na parte checar, como criar indicadores estratégicos. Então, na parte checar, a gente não cria indicadores estratégicos, não. O que acontece na parte checar? Todos os indicadores estratégicos que a gente criou na observação, e todo o plano de ação que a gente criou na parte de planejamento, vou colocar aqui na figura do PDCA aqui, que fica até mais fácil de mostrar. No item 2 e no item 4 aqui, tudo que a gente fez, a gente vai ver se as minhas metas estão sendo batidas na fase da verificação e se minhas ações foram feitas na fase de verificação. É isso que eu faço na parte do checar. Na parte do checar, eu não crio indicadores novos, não. Estou entendendo aí, Douglas? Agora vou para a dúvida da Lídia França de Viçosa. Viçosa, lugar muito bom. Um abraço, pessoal de Viçosa aí. Boa noite, meu nome é Lídia e sou das Soluções Consultorias. Você acha válido fazer a revisão da matriz SWOT, mapa estratégico, indicadores, plano de planejamento estratégico que acontecem no final de semana? Ou acha válido de antecipar alguns desses e só repassar os resultados durante esse fim de semana? Então, esse ponto que você tocou é um ponto, na minha época, aconteceu muito isso, e particularmente, eu achava que dava para melhorar. Porque o que acontecia muito na minha época? A gente ia fazer a matriz SWOT no final de semana. Aí você parava um sábado e ficava o sábado das 9 da manhã até as 6 da tarde fazendo SWOT.
Só fazendo a SWOT, só fazendo um brainstorm da SWOT, que é quando a gente lista nossas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Sei lá, um sábado fazendo isso. Aí era muito cansativo, dava muito estresse nos membros, e depois ainda tinha que cruzar a SWOT, e depois disso a gente estava nos objetivos estratégicos. E o que a gente observava muitas vezes é que nem sempre isso era produtivo. Às vezes, muitas vezes a gente fazia, mas porque alguém falava para a gente que é importante o que a gente entendia. Então, qual foi a conclusão que a gente teve? Vamos fazer um planejamento estratégico que realmente todo mundo consiga entender. Vamos simplificar o planejamento estratégico. Então, nesse ponto, eu acho que essa parte de matriz SWOT, mapa, estratégia, indicadores, se funciona bem na sua empresa, se todo mundo entende, e se isso traz resultados para a sua empresa, beleza, vamos manter do jeito que está. Mas se caso fica um pouco complexo, gera muito cansaço nos membros e às vezes não traz um resultado bacana, vamos tentar melhorar, simplificar para trazer resultado. O importante não é ter ferramentas complicadas do planejamento estratégico, mas sim eu ter o básico que vai me trazer resultado. Agora, essa parte aí, você acha válido de antecipar alguns desses e só repassando os resultados durante esse fim de semana? Entendi essa parte aí não, mas se essa antecipação for facilitar a vida de todo mundo, for tornar o processo mais ágil, eu acho válido sim. Deu para entender aí, gente? Agora vamos à dúvida. Deixa eu ver aqui se eu não estou falando ninguém. Do Marcelo, Nela e Berrante. Podemos identificar os problemas apenas observando a matriz SWOT da empresa? Olha, basicamente eu acho que não. Por que eu acho que não? Eu prefiro a gente ter essa parte 2, que é a parte de observação, que é quando a gente tentar achar alguns números, achar alguns fatos e dados para a gente ver os problemas, para depois a gente fazer um brainstorm, para a gente ver quais são esses problemas realmente, do que a gente só fazer uma SWOT e tentar achar que a gente vai identificar todos os problemas pela SWOT. Por que eu acho que dá certo? Porque muitas vezes a SWOT, quando a gente vai fazer aquele brainstorm para levantar quais são nossas forças, nossas oportunidades, nossas ameaças, nossas fraquezas, muitas vezes com muitas coisas achando muito achismo nesse brainstorm. Então, por exemplo, eu posso achar que que não tem mercado para minha J na minha cidade. Mas eu parei para ver os contatos dados, ver os números que provam que não há mercado para minha J na minha cidade. Não, talvez eu não tenha feito isso antes. Então, por isso que eu sugiro sempre ter essa parte de observação, antes de usar uma SWOT, um diagrama de Chicago na análise, o que for, para eu definir meus problemas. Eu acho que a SWOT em si não é válido. Foi claro? Beleza. Agora vamos ver aqui. Acho que a próxima dúvida é da Luísa, da JP Júnior. Você tem alguma indicação de literatura para estabelecimento de indicadores eficientes da empresa? Se o indicador não estiver sendo eficiente, você recomenda mudá-lo no meio da gestão? Ou é melhor esperar o fim para corrigir? Então, nesse ponto, sobre literatura, eu posso até ser meio suspeito para falar, mas eu indico 3 livros. Esses livros são o Gerenciamento pelas Diretrizes, do professor Falcone, o Gerenciamento da Rotina, do professor Falcone também, e para avaliar o verdadeiro poder do professor Falcone também. Os 3 do professor Falcone. Desses 3, eu sugiro que a leitura comece pelo livro do Gerenciamento pelas Diretrizes, porque eu acho, dos 3, eu acho ele o mais claro, é o que eu mais gosto, e que eu acho que vai dar mais base para definir esses indicadores. Infelizmente, eu não conheço nenhum material muito bom relacionado à empresa, que dá mais esse enfoque à empresa júnior. Se eu conhecer, eu até posso passar depois.
se eu lembrar de algum aqui agora, mas que eu recomendo, principalmente o livro de gerenciamento pelas diretrizes do professor Falcone. Se o indicador não for eficiente, eu posso mudá-lo? Então, essa recomendação não é algo que eu recomendaria fazer muito, não. Mas realmente não faz sentido nenhum se o indicador for ineficiente eu ficar empurrando ele com a barriga ao longo de uma gestão inteira. Não faz sentido eu medir algo que não vai trazer resultado para a minha empresa. Então, nesse caso, sugiro mudar. Porém, essas regras para a mudança dos indicadores têm que ser estabelecidas, têm que ser claras. Assim que a gente começar a fazer o planejamento, eu já tenho que definir quais são essas regras. É o presidente que vai dar autorização para mudar ou não? Sim ou não? Vai ser uma votação no geral? Vai ser o que for. Porque também não pode o diretor chegar lá, sei lá, ele não bateu a meta dele está muito longe de ser alcançado, ele virar e falar assim, eu quero que a meta seja mudada. Não faz sentido ter isso. Então é necessário que tenha regras claras para a mudança de meta. Deu para entender aí? Beleza. Agora vamos para a dúvida do Kaique Martins. Túlio, sou Kaique da Mais Consultoria e gostaria de saber se você acredita que apenas planos de ação da estrutura apresentada, por exemplo, são suficientes para implementar a estratégia de organização. Então, Kaique, pode ser que sim, pode ser que não. Se sou EJ, acho que tem necessidade de apresentar um plano de ação mais complexo, um plano de ação mais robusto, com mais informações, beleza. Mas se o seu EJ não tem plano de ação definido na etapa de planejamento estratégico, eu acho que começar do básico, do mais simples, melhor. A questão do planejamento estratégico, muitas vezes, vai que o fato de eu começar do mais simples me leva a chegar no mais complexo. Por quê? Porque eu começando a planejar, eu começando a ter uma noção de planejamento estratégico, vai me dando a necessidade de cada vez planejar mais e cada vez planejar melhor. Então, isso vai me fazer a ter planos de ações mais robustos, com outras informações, com significado 2H e tudo mais. Então, eu acho que depende do grau de maturidade do seu EJ, que vai levar você a ter um plano de ação ou mais robusto, com mais informações, ou mais simples, que vai ser mais efetivo. Ficou claro? Beleza. Deixa eu só ver a próxima pergunta aqui. O Douglas Alencar fez uma pergunta bacana aqui. Como envolver toda a EJ no PE? É um ponto muito interessante esse de como envolver toda a EJ no PE. Eu vou dar uma resposta aqui meio simples aqui, que eu acho que pode ser bem efetivo. Principalmente na fase de análise. Aliás, vou aumentar a minha resposta. Na fase de análise e na fase de plano de ação. Por quê? Na fase de análise, porque quando eu for fazer o diagrama de Chicago, fazer o brainstorm, eu preciso da participação de toda a empresa. Por quê? Porque num brainstorm, eu não convoco pessoas. Num brainstorm, eu convoco conhecimento. Então, como cada um tem seu conhecimento, quanto mais pessoas eu tiver no brainstorm, mais conhecimento. É lógico, se eu botar um brainstorm muito grande também, vai ficar aquela falazada, aquela torre de Babel, que não vai ser um brainstorm muito efetivo. Mas eu acredito que nessa fase seja uma fase importante, e a outra fase seria no plano de ação. Por que no plano de ação é importante? É importante que eu tenha ação para cada gerente, para cada assessor, seja o que for da minha empresa. Por quê? É importante que cada assessor veja que como sua ação contribuiu para bater a meta da sua diretoria e essa meta da sua diretoria contribuiu para bater o resultado global da empresa. Então, se eu tiver ação para todo mundo da empresa, eu vou estar alinhando todo mundo ao planejamento estratégico. Tá beleza, Douglas? Agora vamos para a dúvida do Marcelo Vilela Caivano, de Goiânia. O que é mais eficiente em sua visão? Definir muitas metas
ou simplificar, definir apenas 5, por exemplo? Muito boa pergunta. Eu recomendo que um diretor não tenha mais do que 5, 6 metros. Por quê? Simplesmente porque quem tem muita prioridade acaba por ter nenhum. E justamente o fato de eu ter meta é o fato de eu indicar qual é a prioridade para cada diretor. É simplesmente isso. Deu para entender, Marcelo? Beleza. Nosso tempo de pergunta está chegando ao fim aqui. Vou pegar essa última pergunta aqui do Wellington. Do Wellington. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode me perguntar no Facebook, e-mail, vou passando os contatos aqui agora. Eu vou mandar um e-mail para o FEGEM, depois me reencaminhe, que à medida do possível vou respondendo. A pergunta do Wellington foi a seguinte: boa noite, tudo. Sou da Cipal, em Goiânia. Bacana saber que o pessoal de Goiânia está acompanhando o treinamento, eu agradeço bastante. E algo que eu achei muito interessante é o fato que esse método PDCA busca melhoria contínua, certo? Extremamente correto. Ou seja, aplico ele várias vezes no decorrer de um projeto. No caso, você deu um exemplo aqui no projeto, mas não só no projeto, mas como no planejamento estratégico e mais, PDCA, a gente fala que a gente tem que rodar o PDCA. O que é rodar o PDCA? É sempre fazer isso. Eu sempre definir a meta, executar a minha ação, verificar se a minha ação foi efetiva ou não foi efetiva, e voltar a definir mais ação. Executar essas novas ações, conferir se as metas estão batidas e executar novas ações. Então, assim, realmente eu sempre tenho que chegar ali dentro do projeto para fazer a minha organização ser efetiva. Meu planejamento estratégico ser efetivo. Foi claro aí, Marcelo? Marcelo. Foi claro aí, Wellington? Deu para entender? E no mais é isso. Eu agradeço a todos os EJs, as que eu mencionei o mundo, as que eu não mencionei o mundo, eu agradeço demais. Agradeço a atenção. E estamos aí. Qualquer dúvida pode me procurar. E acredito que é isso. Boa noite para todo mundo aí. E mais uma vez, muito obrigado pela participação.